A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos adolescentes vencedores. Uma lição muito especial que nós estamos trabalhando sobre a história da igreja para adolescentes. E o tema da aula de hoje é um tema muito legal, o avivamento wesleyano. Vamos entender como esse avivamento impactou o mundo, como esse avivamento também envolveu a nossa vida em Jesus. Eu espero que você possa ser edificado aqui para a glória de Deus em nome do Senhor. Você, gente boa que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, dê o joinha, tá? Porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus, alcançar mais pessoas para Cristo. Por favor, nota 10, coloca aí nos teus comentários, hashtag Glória a Deus, participa com a gente, tá? É claro que a gente tem um material muito bom para você. Você pode acessar o nosso site, Facilita EBD. Você vai encontrar nesse site muitos recursos para professores da Escola Bíblica Dominical. Acesse facilitaebd.com.br. A gente está comentando para vocês as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e a aula de hoje tem o texto bíblico. Nós temos alguns objetivos e alguns pontos para a gente poder trabalhar junto. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui na classe dos adolescentes vencedores, o avivamento wesleyano. Vamos entender a partir da perspectiva teológica deste avivamento como Deus quer trabalhar em nossos corações. Temos algumas bases bíblicas para poder trabalhar com você. Primeiro é o destaque que está em Romanos capítulo 12, versículo 2. E o texto bíblico da aula de hoje está em Efésios capítulo 5, versículo 14 a 21. Faça essa leitura com os teus alunos. Hoje nós vamos analisar um avivamento inglês, o que Deus fez através da vida de John Wesley, como Deus operou através da vida desse homem de Deus. Nós estamos olhando historicamente para o século XVIII da nossa era cristã. John Wesley, de acordo com a história, é filho de Samuel e Susanna Wesley, homem e mulher de Deus, que colocaram a sua vida pela causa de Cristo. De acordo com a própria história, nós entendemos que ele tinha alguns irmãos. Um dos que se destaca é o Carlos Wesley. Há um relato que aos 6 anos de idade, John Wesley sofreu um atentado em sua casa. Pela misericórdia de Deus, ele foi retirado de um incêndio que aconteceu na sua casa aos 6 anos por um vizinho. Daí então ele recebeu o apelido de retirado do meio das chamas. E é sobre esse avivamento na vida desse homem de Deus que nós vamos estudar hoje. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O avivamento despertou as igrejas. Quando a gente estuda a história desse homem de Deus, inclusive a lição do juvenis também comenta sobre a história e o perfil desse homem de Deus, nós percebemos que tanto ele como Carlos Wesley, estudando em sua faculdade, começaram a iniciar algo que é dado por Deus, grupos de oração, intercedendo, buscando a Deus, querendo ter uma vida pela prática da Bíblia, pela oração, pela comunhão com Deus. De acordo com a própria história, nós entendemos que esses homens foram avivados por Deus, especialmente John Wesley. Ele tinha uma prática espiritual fantástica, ao ponto de avivar a sua geração, ao ponto de mover as pessoas do seu. Sua conversão foi espetacular. Foi a partir do momento em que ele estava estudando a palavra de Deus, lendo a Bíblia. E ele faz questão de dizer que, ouvindo a mensagem do Senhor, ele sentiu um fogo em seu coração, ao ponto de ter um avivamento permanente na sua vida. E a lição até coloca pra gente que o verdadeiro avivamento, ele é permanente, ele impacta a nossa alma, ele muda você em atitudes, muda você no seu dia a dia.
John Wesley, então, dedica sua vida à causa de Cristo, à causa do Evangelho, em ajudar o necessitado, em ensinar as pessoas, em falar da cruz, em pregar o Evangelho, a tal ponto de ser expulso da sua paróquia. E ele, então, passa a pregar na rua. Ele pregava no cemitério, pregava nas praças, e é dele uma das frases fantásticas que nós temos historicamente, que a sua paróquia, o seu púlpito, a sua congregação é o mundo, aonde ele podia alcançar as pessoas. O segundo ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. As igrejas passaram a valorizar mais a pregação. Por causa dessa atitude de John Wesley de pregar o Evangelho ao ar livre, você percebe que o fruto desse homem de Deus impactou o pentecostalismo. As pessoas passaram a valorizar mais a pregação, ao ponto dos cristãos passarem a pregar ao ar livre também, como o exemplo de George Whitefield, que pregou o Evangelho e praticamente 3.000 pessoas aceitaram a Cristo ao ar livre. Ele pregava de casa em casa para as pessoas. Você também pode ser fruto desse avivamento. Olhando para a Bíblia e para a história, a gente percebe o exemplo desse homem de Deus. E o avivamento de John Wesley começa depois dele ter o seu coração aquecido pela palavra. A palavra causa mudança nele, ao ponto dele trazer essa palavra, levar essa palavra para as pessoas. Você, como servo de Deus, como professor da escola bíblica, também deve incentivar os teus alunos a pregarem o Evangelho. Na escola, nos intervalos, no ônibus, temos a oportunidade de anunciar Jesus. Esses homens de Deus se dedicaram à causa de Cristo, pregando o Evangelho em todo o tempo. E o avivamento de John Wesley impacta o seu tempo, impacta o seu período. Como Deus quer levantar nessa geração jovens adolescentes cheios do Espírito Santo, que não tem vergonha de abrir a voz, que não tem vergonha de abrir a Bíblia e pregar Cristo, de anunciar o Evangelho. Incentive os teus alunos a pegar um violão, a pregar Cristo nas praças, a falar desse resultado de avivamentos. O verdadeiro avivamento é prático, ele é vivido no dia a dia. E como nós precisamos pegar esse exemplo do avivamento wesleyano, que traz para a gente a riqueza de anunciar Jesus. O terceiro e último ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. A Inglaterra experimentou reformas sociais profundas que influenciaram até mesmo outras nações. Esse é o terceiro ponto. O avivamento causado através do ministério de John Wesley provocou também mudanças sociais no seu período. Isso quer dizer que o avivamento não é só barulheira, mas o avivamento ele produz conversão, mudança de vida e atitudes. Eu não sei se você já percebeu, mas aqueles irmãos, os nossos irmãos da igreja metodista, eles têm a prática, eles são descendentes, em outras palavras, espirituais de John Wesley, de abrirem a igreja, mas ao mesmo tempo uma escola. A visão social de resgatar as pessoas com a educação e o evangelho faz parte da visão do avivamento de John Wesley. O avivamento de John Wesley trabalha exatamente essa educação teológica, a educação também cultural, a educação social para as pessoas. O avivamento ele procura restaurar as famílias, trazer um sentido ético para as pessoas, ou seja, salgar esse mundo, ser luz nesse mundo, fazer a diferença. Esse avivamento também sai da igreja e influencia a sociedade. E aqui eu quero trazer para você um argumento muito importante. Você pode ser um avivalista de Deus na tua profissão. Você também pode ser um servo de Deus, sendo um bom profissional. Você também pode ser uma pessoa avivada, propagando o Evangelho, o testemunho de Cristo, na tua faculdade, sendo um bom aluno. Precisamos alcançar todas as áreas da sociedade como igreja de Deus. A visão de John Wesley impacta o mundo na educação, na sociedade, na política, na cultura. Isso é avivamento. Um avivamento que vai além das quatro paredes da igreja. Leve esse questionamento para os teus alunos. É importante buscarmos um avivamento que saia das quatro paredes da igreja e transforme a sociedade, começando pela comunidade da igreja, ao redor, tratando bem os vizinhos,
Pare para pensar sobre isso. Eu espero que essa aula possa ter edificado você. Te aguardo por aqui na lição de número 9, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: os 2 grandes despertamentos. Gente, que Deus em Cristo te abençoe, acesse o Facilita EBD, um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.